Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu, Não dá mais para desouvir. olá, meus queridos! Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Nossa, podcast 101. Depois que a gente conversou no podcast 100, né, que vocês mandaram aqueles comentários, aqueles feedbacks pra gente tão legais, agora a gente vai pro 101. E hoje o tema para começar essa nova fase é: para onde caminha a evolução da humanidade? Pois é, para onde caminha a evolução da humanidade? Pois é, você já parou algum dia para pensar no destino da evolução da humanidade ou o destino dessa civilização? Então, você já teve pelo menos curiosidade de saber como caminharam outras civilizações que já alcançaram lugares muito avançados de consciência enquanto uma civilização planetária? E que tipo de expectativa você já teve sobre o assunto evolução planetária? O que seria para você uma civilização extremamente avançada consciencialmente? Como seria a sua organização? Como seriam os seus conceitos básicos? Como seriam os relacionamentos nessa civilização? Quais seriam os seus valores? Como seriam essas relações entre nascimento, sobrevivência e morte? Como seriam, por exemplo, as relações entre as necessidades e desejos emocionais? Uma civilização muito adiantada, né? Como seriam as relações entre necessidades e desejos tangíveis? Como seriam nessa civilização as relações entre espiritualidade, ciência e tecnologia? Como que eles lidariam com isso? Espiritualidade, ciência e tecnologia. Como eles iriam engajar essas três coisas, né? Como seriam os conceitos de produtividade e trabalho? E numa civilização muito avançada, o que seria considerado uma vida de sucesso? O que seria considerado admirável e o que seria considerado rejeitável? O que faria com que alguém fosse considerado um destaque na comunidade, se é que essa possibilidade existiria, né? Pois é, como seriam tratados os conflitos e os casos de inadaptação social de qualquer nível? Como seriam avaliadas as doenças, os padrões de saúde física e mental? E quais seriam as relações entre essas duas coisas? Numa civilização avançada, como seria lidar com opiniões? Como lidar com sistemas de percepção? Como é que seriam encaradas as relações entre opiniões, perspectivas individuais, verdade e realidade? Como seriam entendidos os conceitos de riqueza, pobreza, abundância e escassez? Pois é, por exemplo. Como seriam construídas as bases conceituais para estabelecer os níveis de importância das coisas e os níveis de importância das pessoas na vida de cada um? Sim, como é que seriam, por exemplo, os conceitos de o que é bom para mim, o que é bom para todos, por exemplo, o que é bom para alguns, o que é bom para mim é bom para o outro? Como que seria visto esse conceito do outro? Como seria visto o outro nessa civilização adiantada, né? Então, como seriam os conceitos de trabalho, lazer, obrigação, diversão? Prazer. Isso. Até os conceitos de contrariedade, por exemplo, dor, culpa, sofrimento. Sim, vingança, defesa, ataque. Fidelidade. Como que uma sociedade avançada vê fidelidade, honestidade, alegria? Felicidade, abundância, escassez, justiça. Como que isso é visto numa sociedade avançada? Será que podemos olhar para tudo isso e alcançar uma visão de para onde estamos indo? Onde queremos chegar e aonde vamos chegar se mantivermos a estrutura atual de sistema de pensamento da comunidade humana? Onde nós vamos chegar se a comunidade humana continuar pensando do jeito que pensa? É exatamente isso. Como podemos estabelecer metas de evolução se nós não conhecemos um estágio de evolução que ainda não alcançamos? Deu para entender isso? Como é que nós podemos estabelecer metas de evolução se não conhecemos um estágio de evolução que ainda não alcançamos e, portanto,
não sabemos o que sentiremos quando o alcançarmos. Fica tudo no âmbito da imaginação, Isso. porque nós não sabemos, né? Aham. Quais seriam os parâmetros de correção do caminho para acelerar esse processo e alcançar resultados mais rápidos, se não conseguimos mensurar o que é otimizar, justamente por não saber onde vamos chegar? Deu para entender? Então, o que acontece? Nós precisamos confiar no que nós não sabemos para podermos ver o que é, enfim, ter chegado, mesmo sem saber, apenas por si mesmo, o caminho, por não haver trilhado antes. Entenderam? Nós precisamos nos abrir para colocarmos em questionamento tudo o que nós pensamos, para que possamos vir a descobrir que há outras formas de pensar, de ver e de agir, para que consigamos alcançar um lugar do qual não queremos mais sair, por termos conhecido o que nós mais procurávamos e que nos trouxe a vivência inequívoca da paz, da alegria e da felicidade. Ok. Espero que vocês Deu para entender esse parágrafo? Mas acho que a frase mais importante que talvez não dê para entender é essa, ó. Nós precisamos confiar no que nós não sabemos para podermos ver o que é, enfim, ter chegado, mesmo sem saber por si mesmo o caminho, por não haver antes trilhado esse caminho. Exato. Você nunca trilhou o caminho, como é que você sabe o caminho? Aham. E você não sabe para onde você está indo, você não sabe como é que vai ser quando você chegar, e você nunca trilhou esse caminho. Então, você precisa confiar no que não sabe. Isso. Né? E para isso você precisa questionar tudo que você pensa. Aham. Tudo, né? Porque aí você vai vir a descobrir que há outras formas de pensar. Aham. Outras formas de ver, outras formas de agir, para que um dia nós consigamos alcançar um lugar, né, do qual a gente não quer mais sair, porque a gente alcança um lugar tão delicioso, tão gostoso, tão confortável, que você não quer mais sair, justamente por nós termos conhecido aquilo que a gente sempre buscou, que a gente mais procurou e que nos trouxe a vivência inequívoca da paz, da alegria e da felicidade. Que legal. Agora eu acho que ficou... Agora acho que deu para entender. Ok, agora eu gostei. Agora deu para entender. Então, é um lugar ou uma condição interna que possa ser inequivocamente visto como um estado que, por ser a própria plenitude, nunca mais possamos vir a sentir que precisamos continuar mudando nossa forma de olhar para a vida e para a existência, porque aí a gente verá finalmente em todos os mesmos reais atributos que são invulneráveis, imutáveis e, portanto, eternos. É o sossego, né? E nós precisamos também nos convencermos de que esses questionamentos, a partir dessa abertura total, poderão ser feitos e aprimorados com todos que nos cercam, sabe? Nos deixando usufruir de todas as possibilidades, de todas as cenas, nos permitindo ouvir o que ainda não ouvimos, através da visão de todos que conosco caminham para o mesmo destino, porque todos vão alcançar o mesmo destino. Né? E que de alguma forma podem nos oferecer muitas formas de olhar e de entender o que a princípio nós estamos olhando e percebendo segundo a nossa estrutura particular e limitada de percepção, e que não garante a precisão que a gente busca. Né? A nossa percepção condicionada não garante a precisão que buscamos. Por isso, todas as pessoas que convivem conosco podem oferecer outras formas de olhar, que podem ser formas mais efetivas e otimizadas do que a forma que nós estamos condicionados a olhar. Né? Olha que legal. Aí você vai começar a ter muito prazer em se relacionar com as pessoas. Você vai ter gratidão quando Sim. alguém traz uma forma diferente de olhar, diferente da sua, né? Entende? Uma forma, é só uma outra visão, uma outra perspectiva e que pode ampliar a sua maneira de ver. Então tenha gratidão e não se sinta ameaçado quando chegar algo novo, né? Isso. Nós precisamos, portanto, antes de mais nada, mudar a forma competitiva e desconfiada de conviver. Perfeito. Entendeu? Para que a gente possa reconhecer a importância de todos que Deus coloca em nosso caminho. E que Deus coloca em nosso caminho apenas para nos ajudar a encontrá-lo. Encontrar Deus. Isso. Entendeu? Deus coloca pessoas em nosso caminho para nos ajudar a encontrar Deus. Isso, para nos ajudar a encontrá-lo. Para que nós resgatemos o contato com a onisciência,
que é capaz de nos trazer a mais plena tranquilidade, sossego mesmo, confiança, tranquilidade. Então, se mantemos os nossos próprios paradigmas, nós mantemos também os resultados desses paradigmas. E se não estamos felizes com os resultados, nós precisamos de novas referências. Por que, então, nós nos aborrecemos com ideias que não correspondem às nossas? Quando alguém traz uma ideia que não corresponde à ideia que você já tem, por que fica aborrecido, né? Por que instalou-se entre nós a cultura da sensação de ameaça quando alguém discorda da nossa forma de ver, discorda da nossa forma de pensar, de avaliar e de valorizar as coisas? Por que essa cultura se instalou? Né? Então, será que as civilizações que alcançaram altos níveis de evolução aprenderam a conversar, aprenderam a intercambiar aprendizados para sabiamente avistar novos e mais confortáveis horizontes? Não será que foi isso que aconteceu? Será que foi Então, assim que essas civilizações chegaram nessa consciência avançada, aprendendo a conversar e a intercambiar aprendizados? Foi essa grande sacada. Será que foi essa sacada? Fiquei até arrepiada agora, Cauê. Então, como é que nós pudemos ser tão ingênuos em acreditar que discordâncias significam ameaças? Pois é. É uma ingenuidade mesmo. Isso. Como é que a gente foi tão ingênuo em acreditar que discordâncias significam ameaças e não as melhores oportunidades de evolução do nosso sistema de pensamento? Oportunidade de evolução do nosso sistema de pensamento. Chamar de discordância é uma forma de negativar uma nova ótica sobre algo. Sim. Alguém te traz uma nova ótica, aí você discorda e negativa essa nova ótica sem sequer receber, sem olhar. Quando você pensa em discordar, vem uma energia esquisita de discordância, de ser contra, entendeu? Aí você negativa a coisa, você rejeita e você não ouve. Olha, é muito importante essa frase, chamar de discordância é uma forma de negativar uma nova ótica sobre algo. Entenderam? Então, se nós eliminarmos a sensação de discordância, nós passaremos apenas a ouvir gostoso. Sem a sensação de ameaça, né? Isso, ouvir. Ouvir gostoso. Isso. Sabe, confortável? Ouvir de forma confortável, fica gostoso, fica ouvindo, né? Entendeu? Ouvindo sem a sensação de ameaça, para apenas ficarmos presentes, concentrados, presentes, entendeu? Sem os paradigmas do passado, para que a gente possa ter contato com o que está chegando. E com o que nós não podemos nem discordar, nem concordar, antes do contato com isso. Antes do contato com isso que está sendo entregue naquela hora, naquele exato momento. Nesse momento, inclusive, da presença, a sensação de discordância será substituída pela sensação de gratidão por alguém que se propôs a interagir conosco, na proposta de contribuir com novas possibilidades de acelerar esse caminho compartilhado, né, para um mesmo fim. Ele é compartilhado para um mesmo fim, um mesmo e único destino, chamado realidade, que é para onde todos nós estamos indo. Que, por ser única, pertence a todos. Então, olha... A realidade pertence a todos. Então, tudo é uma oportunidade de rever o seu sistema de pensamento e acelerar esse caminho. E temos muita gratidão a isso. Sim, e é muito gostoso você perceber que você não está sozinho, sabe? A coisa assim, para onde nós estamos indo pode não ser conhecida, assim, mas quando a gente está junto com a galera e tá todo mundo ouvindo, gostoso, todo mundo ouvindo, uma delícia mesmo, assim, ó. Fica muito agradável isso. A gente podia adotar isso numa conversa. Gente, vamos ouvir gostoso? Aí alguém começa a ficar irritado, a gente fala, gostosinho. Vamos ouvir gostoso? Ouve gostoso. Aí depois, prazeroso. Depois você vê se isso encaixa com o seu sistema ou não, se o seu sistema é um jeito mais otimizado de pensar do que esse que está chegando. Mas primeiro, ouve gostoso, sem a sensação de ameaça. Né? Ok. Veja como uma oportunidade de evoluir o seu sistema de pensamento. Ok? Nós descobriremos, a partir disso, que todas as visões sobre todas as coisas podem ser resumidas em apenas duas possibilidades. Ou confere com os fatos, ou não confere com os fatos. Agora, se confere com os fatos, então é verdade.
porque confere com os fatos, então é verdade. Se não confere com os fatos, então é simplesmente um equívoco de ótica a ser apenas abandonado. Então só precisa ser desenvolvido o discernimento, né? E não a desconfiança. Não, exatamente. É apenas discernimento. Você ouve gostosinho, ouve tudo, você... Não, peraí, não, acho que aí tem um equívoco. Ou não tem? Não, vamos olhar direitinho? Não, não, é verdade, todo mundo olhou, falou, não, o fato é esse mesmo, então tá ok. Não, olha, dá uma olhada direito aqui, ó. Não, o fato não é esse, não. Não, puta, eu não tinha visto direito, que bom que você me ajudou. Então, o que a gente faz com aquela visão equivocada que nós tínhamos antes? Abandona? Lógico, não é o fato, não é verdade, né? Então, é esse, né, o discernimento que precisa ser sincero e honestamente desenvolvido. Isso, só isso. Para a gente alcançar essa civilização avançada em termos né, planetários, né? Essa é a grande sacada que ajudou outras civilizações a alcançarem altos níveis de evolução planetária. Desenvolver, né? Sinceramente e honestamente um discernimento baseado na realidade dos fatos. Isso. Né? Então, nós veremos que todo esse período que antecede essa constatação sobre verdade ou ilusão é apenas um processo de desenvolvimento da possibilidade de contato e de discernimento diante dos fatos. E que nós fazemos isso contando com todas as possibilidades que nos são oferecidas, que nos são oferecidas por tudo que nos cerca e pela inspiração que sempre está presente quando a gente se coloca assim. Uma inspiração que sempre está presente e que nos conecta, inclusive, com Deus. Aí, pois é, né? Dessa maneira, todo esse processo, se você assume isso, todo esse processo será feito sem rejeição por nenhuma das diferentes formas de interpretação de todos os envolvidos no processo, percebe? Mas será vista pela determinação conjunta em alcançar apenas um destino, a verdade. Isso, só isso. Né? Pensa nessa situação. Nenhum dos envolvidos rejeita as diferentes formas de interpretação que estão acontecendo, mas todos estão determinados conjuntamente a alcançar um destino, que é a verdade. Então, isso é um processo que nós podemos chamar de processo evolutivo de consciência entre seres que aprenderam a fazer do relacionamento uma dinâmica de dádivas a serviço da verdade, a partir de cuja meta nós aprendemos a retirar as barreiras da comunicação entre todos e também com Deus, garantindo apenas a retirada das barreiras implantadas pelo medo e que nos impediram temporariamente de entrar em contato com o amor e com a alegria que nos permite a visão da realidade. E assim evoluem todas as civilizações, cada uma ao seu tempo. E nossa função é encurtar o tempo de conflitos e desconfortos para trazer cada vez mais para perto o reconhecimento do prazer de viver e de se relacionar. É isso. É tão gostoso se relacionar assim, né? Vamos então nos abrir para uma nova e veloz fase de evolução, né? Vamos nessa? Aprendendo a contar com todos os intercâmbios que surgirem em nosso caminho, seja através de cenários ou de seres que nos sejam enviados por Deus para esse fim, não importando de onde vieram e de quantas novidades trouxeram. A gratidão será sempre devida. Sempre. A gratidão será sempre devida. Então, que nos mantenhamos a partir de agora absolutamente abertos para o relacionamento e para o aprendizado comum, que entre aprender e ensinar, descobrimos o que é viver em gratidão pelo caminho que nos traz a plenitude. Agradeçamos a Deus, então, por todas as bênçãos e todas as dádivas entregues e por todas as dádivas recebidas para podermos alcançá-lo, para podermos alcançar a Deus em pleno estado de reconhecimento de nossa eterna unidade, paz, amor e felicidade pela imutável e perfeita eternidade que nos foi dada desde a criação. Amém. Vamos então rumo à evolução planetária. É isso. Ok, meus amores? Ok, então, olha, tem um treinamento aí por muito tempo, muito, tá bom? Muito. E
nós vamos juntos, tá bom? Cada um fazendo a sua parte, a gente chega lá. Isso. Né? Confia que nós vamos chegar lá. Boa bom? semana, meus queridos. Tá bom? Esse planetinha vai funcionar muito bem. Opa, se vai. É Tá bom? nóis. Então, boa semana para vocês. Fiquem com Deus. E até o episódio que vem. Ok. Um beijo.